O Brook vai ter outro flashback. Vamos descobrir que a Gunko é a filha secreta perdida do Brook. É o que parece, e eu já estou aqui me preparando para um Dead Piece 2.0, porque se o Oda for mesmo se aprofundar em outro flashback do Brook, pode ser a coisa mais devastadora que já vimos em toda a história. E tudo começa com esses flashbacks que tivemos no capítulo 1149, onde vemos a Gunko tendo uma lembrança ao lançar o Scooper Gaban de um galho de árvore, porque algo no Colin gritando pelo pai dele desperta essa memória em que vemos uma mulher com cabelo parecido com o da Gunko gritando por alguém que ela chama de pai. Agora, eu já tenho várias perguntas só nesse painel. Essa mulher é a própria Gunko? Eu meio que duvido, porque no painel seguinte vemos o que parece ser uma versão mais jovem da Gunko. Então, seria uma mulher a irmã mais velha dela ou algo assim. Nesse caso, a pessoa por quem estão chorando seria o pai da Gunko. Você está entendendo da mesma forma que eu. Tem muita coisa para analisar, mas se eu tivesse que apostar, diria que o Brook é o pai da Gunko e que por algum motivo estão chamando por ele. Praticamente tudo o que sabemos sobre a vida do Brook antes de entrar para o bando dos piratas Rumba é que ele fazia parte do exército de algum país. Então talvez ela esteja chorando porque ele estava indo para a guerra ou embarcando para o mar. Mas antes de especular mais, vamos olhar a segunda parte, onde vemos o Brook com uma garotinha que muito provavelmente é a Gunko. E nosso músico favorito parece estar tentando animá-la cantando sobre seu sonho de se tornar um pirata. Então, eu tô curioso para saber o que você acha disso. Você acha que o Brook já era um pirata nesse momento, ou ele ainda ia se tornar um pirata? Ou, numa opção maluca, será que ele era um cavaleiro sagrado que queria virar pirata? Nada está claro por enquanto. Então, vamos voltar à ideia principal. Você acha que a Gunko é filha do Brook? Há várias dúvidas quanto ao tempo dos eventos e como ela poderia ser filha dele e ainda ser tão jovem agora. Mas vamos supor que essa Gunko é a mesma que vemos nos flashbacks, porque é o que os acontecimentos estão sugerindo. Brook está conversando com essa garotinha em um lugar cheio de música, e já vimos a Gunko ficar empolgada com a música do Brook. Então parece que a Gunko perdeu a memória em algum momento do passado, incluindo tudo relacionado àquela ilha musical. Talvez suas memórias tenham sido apagadas quando ela se tornou uma cavaleira sagrada, ou talvez tenha sido um caso de amnésia estilo Sabo, mas agora que ela está com o Brook parece estar recuperando essas memórias perdidas, e possivelmente lembrando que o Brook era o pai dela. Claro, temos que considerar outras possibilidades sobre a relação entre os dois. Pode ser que o Gunko tenha tido uma mãe e um pai que morreram, e aí o Brook apareceu e conheceu a Gunko apenas uma vez. É difícil dizer se houve mais do que isso, já que só vemos os dois interagindo ali. Mas também pode ser algo como o caso do Kuma e da Bonnie, onde os pais da Gunko morreram e o Brook basicamente adotou a Gunko. Sendo sincero, sinto que se o Brook tivesse uma filha biológica ou adotiva, a gente já teria descoberto alguma coisa sobre isso até agora. Mas não dá para duvidar do Oda, considerando quanto tempo levou para descobrirmos sobre a existência dos V-Smokes, por exemplo. Ainda é muito cedo para saber com certeza, mas como esses dois estão aparentemente se reconectando e já começando a lembrar um do outro, eu estou completamente pronto para o flashback de Brook e Gunko que a gente nem sabia que precisava. Mas isso pode ter um impacto enorme na história, tipo acabamos de ver nesse capítulo que o Imo tomou o controle da Gunko. Mas e se essa conexão com o Brook for uma forma dela se libertar do controle do Imo? Isso pode acontecer pelo poder da música, é claro, porque como vimos durante todo One Piece, a música tem poder de tocar a alma, especialmente a música do Brook, já que ele também tem uma Akuma no Mi relacionada à alma. Elbaf também tem sido fortemente marcado pelo tema do amor, especialmente com Scooper Gaban, cujo enredo gira todo em torno disso, incluindo sua relação de pai e filho com Colin. Mas ainda existem algumas perguntas sérias que precisamos fazer aqui, como por exemplo, como funciona a linha do tempo de tudo isso, e o que aconteceu com a pequena Gunko. Bom, vamos analisar o tempo. Sabemos que o Brook tem cerca de 90 anos nesse momento, e os piratas Rumba foram todos mortos há mais de 50 anos. Então, mesmo que o Brook já fosse um pirata quando o vemos ali com a Gunko, isso ainda significa que aquela cena aconteceu há pelo menos uns 52 anos atrás. Então,
como é possível que essa seja a mesma Gunko, que hoje parece ter no máximo, sei lá, uns 20 anos? Bom, eu tenho algumas respostas para isso, e tudo se conecta com o que realmente pode ter acontecido com a Gunko depois daquele encontro com o Brook. E a resposta mais simples é imortalidade. Esse é outro grande tema revelado tanto em Elbaf quanto em Egghead. Então, claro que é possível que a Gunko tenha conseguido algum tipo de imortalidade, parecido com o que acontece com os Goroseis. Lembre-se, sabemos que os Goroseis pararam de envelhecer basicamente. É só olhar o Saturno no incidente de Good Valley. Ele está exatamente igual como é hoje. E ele também estava igual 200 anos atrás, quando o Gigante de Ferro Emmett atacou Mary Joyce. Então pode estar acontecendo algo semelhante com a Gunko. Talvez ela tenha sido levada até o Imo e feito algum tipo de acordo que lhe concedeu juventude eterna. Mas do meu ponto de vista, essa situação não pode ser tão simples assim. Lembre-se de que a Gunko é uma cavaleira sagrada, e nenhum dos outros cavaleiros sagrados parece ter a mesma habilidade de não envelhecer que os Goroseis têm. Então, o que faz a Gunko ser especial? Bom, sempre houve coisas estranhas sobre ela. Ela é a única cavaleira sagrada que não recebeu o título de santa na introdução. Além disso, existem conceitos de arte descartados de Thriller Bark em que o Oda desenhou uma personagem muito parecida com a Gunko, mas que se parecia mais com uma múmia de verdade, o que é super interessante porque foi o mesmo arco em que o Brook foi introduzido. Então isso reforça ainda mais as conexões entre ela e o Brook, e também mostra o quanto a Gunko se destaca dos outros cavaleiros sagrados. Os outros parecem estar envelhecendo normalmente. Shamrock parece ter a mesma idade do Shanks, e sabemos que o Galen envelheceu desde o incidente de Good Valley. Então, se só a Gunko não está envelhecendo, deve haver algo muito especial nela e em sua ligação com o Imo. Isso nos leva a outras ideias interessantes. Talvez ela seja literalmente um avatar do Imo, tipo uma extensão dele, que nem é mais um indivíduo de verdade, algo como o Moria controlando a própria sombra. Esse seria um jeito de fazer sentido o fato de a Gunko não ter envelhecido nada em mais de 50 anos. Mas se formos mais a fundo, há outras duas ideias que também poderiam explicar por que a Gunko parece tão jovem e como ela perdeu a memória. Pensa comigo. Quando vimos o Imo pela primeira vez, para onde ele estava indo? Para aquele gigante freezer que ainda não foi explicado. E se o Imo mantiver certas pessoas lá dentro em uma espécie de criogenia profunda, como o Moria fazia em Thriller Bark e as acorda, só quando precisa de mais cavaleiros sagrados? Parece maluco, eu sei, mas isso explicaria perfeitamente por que a Gunko é assim. Se ela ficou congelada por décadas, isso explicaria facilmente por que perdeu algumas de suas memórias. Quero dizer, eu mal consigo me lembrar do que aconteceu ontem quando acordei de manhã. Então, imagina dormir por meio século. Sim, você provavelmente teria alguma perda de memória também. Os cavaleiros sagrados sendo mantidos em hibernação profunda também pode explicar por que nunca os vimos antes na história até agora. E eu realmente adoro essa ideia de um freezer cheio de soldados, porque isso significa que ainda poderíamos ver grandes guerreiros do passado entrando na batalha final, tipo um verdadeiro Battle Royale com alguns dos lutadores mais insanos da história. No entanto, existe outra opção que não podemos esquecer, porque se você lembrar de Egghead, o conceito de clonagem apareceu de novo. Tivemos a Stussy e também os Serafins, que são clones geneticamente modificados. Então, eu acho que existe uma pequena possibilidade de que a Gunko seja, na verdade, um clone da verdadeira pessoa do passado, o que significaria que a versão clonada da Gunko está começando a despertar memórias do seu fator de linhagem, que ela nem sabia que tinha. Vimos algo parecido com os Serafins, por exemplo, a S-Snake demonstravam afeição por Luffy, assim como a Boa Hancock original. Essas são as opções que vejo por enquanto, mas sinceramente acho que o mais provável é um contrato de imortalidade com o Imo. Espero que isso fique mais claro nos próximos capítulos, mas tudo isso nos leva de volta ao fato de que algo aconteceu com a pequena Gunko que vemos no flashback, e sinto que a conclusão mais óbvia é que Brook é o pai da Gunko, mas a casa deles foi atacada. Talvez o Brook estivesse fora na hora, lutando em alguma batalha, mas a Gunko provavelmente perdeu a mãe e talvez até a irmã. Porém, é claro que ela não foi sequestrada naquele momento exato, já que a vemos com o Brook na segunda parte do flashback. Então, será que essa é a mesma ilha do primeiro flashback, ou Brook e Gunko fugiram para outra ilha?
Consigo imaginar isso. Se estivessem mesmo atrás da Gonko, faria sentido persegui-la até outra ilha. Então, será que essa ilha musical também foi atacada? Honestamente, acho que faria sentido, já que o Brook sabe sobre os Cavaleiros Sagrados. Então, ele deve ter interagido com eles no passado de alguma forma. Claro, também é possível que o Brook fosse apenas um amigo da família, que acolheu a Gonko depois do ataque à sua casa. E aí talvez o Brook tenha perdido uma luta contra os Cavaleiros Sagrados quando eles finalmente vieram sequestrar a Gonko. A ideia de ter uma filha adotiva e depois perdê-la combina muito com os paralelos entre Bonnie e Kuma, e também explicaria por que nunca ouvimos falar de Brook tendo uma filha antes. Ou, trazendo outra possibilidade à tona, talvez o Brook tenha sido um cavaleiro sagrado que fazia parte do grupo que atacou a ilha da Gonko, mas que eventualmente saiu do grupo porque queria ser um pirata. Só tô falando, isso é uma opção. Mas se formos pela ideia de que os Cavaleiros Sagrados atacaram mesmo, consigo imaginar toda essa batalha acontecendo, com a ilha musical obviamente perdendo a luta, o que levaria ao sequestro da Gonko. E não é como se nunca tivéssemos visto isso acontecer antes. Os Cavaleiros Sagrados fizeram sua caçada bizarra em Good Valley e aniquilaram a ilha inteira. Também sabemos que os nobres mundiais sequestravam pessoas, como fizeram com a mãe da Bonnie, a Jeanne. Então, se eu fosse montar uma teoria sobre o que realmente aconteceu, seria mais ou menos assim. Algo aconteceu com os pais da Gonko, talvez a ilha deles tenha sido atacada, e então a pequena Gonko foi parar na ilha onde o Brook estava, mas acabou sendo sequestrada mesmo assim. Em algum momento, o Brook enfrentou alguns Cavaleiros Sagrados, o que explicaria como ele passou a conhecê-los, e isso nos leva àquela cena em que ele conversa com a Gonko. Pode não ser exatamente assim que aconteceu, mas faz muito sentido para mim agora. Então, a pergunta é: por quê? Por que os Cavaleiros Sagrados atacariam a família da Gonko ou sua ilha? Bom, talvez tenha algo único nela que eles queriam eliminar. A Gonko tem aqueles olhos de cores diferentes, então talvez isso tenha algo a ver. Ou outra ideia que me ocorreu, talvez a Gonko seja na verdade da tribo dos três olhos. Você já reparou que a gente nunca vê o meio da testa da Gonko, então talvez ela não tenha apenas dois olhos de cores diferentes, mas na verdade tenha três olhos, e a gente só ainda não viu o terceiro. Ou talvez os olhos de cores diferentes tenham relação com o Imo, tipo um dos olhos é do Imo, e é assim que ele consegue controlar ela. Mas chega de falar de olhos, vamos voltar ao Brook. O homem esqueleto obviamente não tem três olhos, mas talvez ele tenha se casado com a mulher daquela tribo e os dois tiveram a pequena Gonko. Ou claro, pode ter algum outro motivo pelo qual a Gonko foi sequestrada, e a gente só ainda não sabe. Mas vamos fechar esse círculo aqui, pensando no que tudo isso significa para o futuro da Gonko e do Brook. Com a Gonko recuperando parte das memórias, parecia que íamos ver uma grande virada, mas agora que o Imo está no controle, as chances disso acontecer nesse momento são bem pequenas. O Imo parece que está pronto para liberar seus poderes em Elbaf, e a gente ainda não sabe exatamente o que isso significa. Sabemos que eles querem os gigantes do lado deles, então não consigo imaginar que eles vão destruir tudo, mas alguma coisa eles vão fazer, né? Talvez queimar a escola e a biblioteca, ou até matar alguns gigantes, e isso significa que os Chapéus de Palha vão precisar descobrir alguma forma de parar o Imo, certo? Imagino que existe a chance de todo mundo perder aqui e os Chapéus de Palha passarem por uma espécie de novo time skip, onde eles se recuperam e treinam para ficar mais fortes. Sempre fui a favor dessa ideia, mas se isso não rolar agora, então alguém vai ter que parar a Gonko. E agora parece que a melhor chance é a conexão dela com o Brook. Será que ele poderia tocar uma música para ela que desencadearia alguma coisa dentro dela, permitindo que ela recupere o controle do próprio corpo e se liberte do Imo? Consigo ver isso acontecendo com certeza, mas isso provavelmente seria o fim da Gonko, porque, como vimos com o Sun e Saturno, o Imo pode destruir completamente seus subordinados mais próximos, e agora a Gonko parece fazer parte desse grupo, mas pelo menos salvaria Elbaf. Outra opção é que o Luffy, o Loki ou o Scooper liberem algum tipo de haki absurdo que quebre o controle do Imo. Certamente parece que o haki supremo afeta o Imo, então isso também poderia ser uma forma da Gonko voltar a si. Se tudo isso acontecer e a Gonko recuperar o controle e ainda por cima recuperar algumas memórias, será que a gente poderia ver uma situação onde ela vira uma aliada?
Mas na real, uma coisa que me deixou muito feliz com tudo isso é que parece que a gente vai finalmente aprender mais sobre o Brook e seu passado. Ele é honestamente o chapéu de palha que a gente menos conhece em termos de infância e vida antes de virar pirata. Tudo o que sabemos sobre o Brook é de que quando ele já era pirata, e mesmo em Thriller Bark ele não teve um arco de personagem muito profundo. O objetivo dele ali era só recuperar a sombra para poder reencontrar o Laboon. Então, tô super animado com a ideia de ver mais sobre a infância do Brook e como foi a jornada dele até virar pirata. Isso ia deixar ele muito mais interessante como personagem, porque sinceramente, ele não se desenvolveu tanto assim desde que foi introduzido. Depois do time skip, ele quase não teve destaque, tirando o trabalho incrível que ele fez em Woolly Cake. Então, sim, por favor, quero mais foco no Brook e uma luta decente, já tá na hora. E se isso rolar pro Brook, então ainda existe esperança da gente ver um tratamento parecido com os outros personagens como o Chopper e o Jinbe, que têm estado bem apagados em comparação com os outros chapéus de palha depois do time skip. Frank também precisa de um pouco de atenção, ele quase não fez nada no arco de Egghead. Então, se o Oda está mesmo começando a desenvolver melhor o Brook, tô aqui torcendo para que ele faça o mesmo com esses outros chapéus de palha que ficaram para trás. Talvez até ganhemos uma história completa da Nami bebê, já que a gente não sabe muito sobre o passado dela antes do Arlong. Seria tipo o que aconteceu com o Sandy e o Zoro. No começo os dois tinham histórias até que simples, mas aí no Novo Mundo a gente descobriu que na verdade o Sandy era da Germa e o Zoro vinha de uma linhagem importante de Wano. Então pode me colocar aí na lista dos que topariam a revelação assim para Nami também. Mas voltando ao Brook, tem uma outra teoria que eu já deixei no ar durante esse vídeo, e parece loucura, eu sei, mas tem umas pistas de que o Brook pode ter sido um cavaleiro sagrado. Isso explicaria como ele conheceu a Gunko. Vamos pensar. A gente já sabe que ele fez parte de alguma força militar no passado. Ele fala de forma super refinada. O jeito de se expressar é bem formal. E até o estilo de roupa dele lembra o que vemos nos Cavaleiros Sagrados. Sem contar o estilo de luta com espada, que é tipo esgrima. Super elegante, bem parecido com o que a gente imaginaria de alguém daquela elite. Então, não é nada impossível de que o Brook tenha sido um Cavaleiro Sagrado que abandonou o posto para virar pirata. Talvez por isso os Cavaleiros Sagrados tenham atacado a ilha dele depois, como represália, mas tem muito mais evidências para essa teoria. E se você quiser saber exatamente por que eu acho que o Brook pode ter sido um cavaleiro sagrado, além de outros personagens que talvez também tenham sido cavaleiros disfarçados, então confere esse vídeo aqui na descrição, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui, valeu!